A paz, gente. Tudo bem com vocês? E comigo também, que a paz esteja com vocês e comigo também. Vamos abrir a palavra de Deus no testamento que Jesus nos deixou, o Novo Testamento. Ele nos deixou a Bíblia toda, né? Mas o Novo Testamento, quando a gente abre ele, é herança de tudo aquilo que o testador deixou para nós, Jesus, amém? E é herança boa, é herança de vida, é herança de paz, amém? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40 até o 56, a gente vai dar uma lidinha hoje, tá, gente? Paciência aí, vamos lá. Lucas, capítulo 8, versículo 40, começa assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando, pois, detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e que logo foi sarada. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temais, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro e a Tiago e João e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E lhe disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou a ela, e logo se levantou, e Jesus mandou-lhe que lhe desse comida. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite, exaltamos o teu nome. Senhor, eu sei que o espírito de vida, espírito de ressurreição, está no nosso meio essa noite. Pai, muito obrigado, porque eu sei que a tua palavra diz que nós já estamos limpos pela tua palavra. Meu Deus, então quando ela foi lida nessa noite, eu creio que nós estamos sendo limpos, ó Pai. E eu já te agradeço, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é eficaz. E nessa noite, ó Pai, eu creio no poder revelador da tua palavra, tocando as mentes, tocando os corações, ressuscitando, ó Pai, aquilo que está morto, ó Deus, nessa noite. Eu te agradeço por essa igreja, eu te agradeço por essa geografia onde o Senhor nos plantou, meu Deus, para representar esse espírito de vida que está em nós. Deus, fala conosco nesta noite, renova as nossas forças, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, queridos? Queridos, o nosso texto começa assim: E aconteceu que quando voltou Jesus. Voltou da onde? Toda vez que você pega um texto assim, solto, volta um pouquinho atrás, para você entender o que está acontecendo. Diz que, e quando Jesus voltou da onde? Gente, deixa eu explicar, eu preciso dar essa introdução aqui. Jesus voltou, sabe da onde? Do território da província de Gadara. Lembra? Ele estava do outro lado do mar e virou para os discípulos e disse assim: Vamos atravessar. E quando eles foram atravessar em destino a Gadara, sabe o que aconteceu? Veio uma tempestade, lembraram? Veio uma tempestade
Jesus acalma a tempestade. Eles chegam na província dos Gadarenos e chega lá, quando Jesus pisa, um cara endemoniado, que tinha uma legião de demônios, sabe o que ele faz? O mesmo que Jairo fez. Ele prostra diante de Jesus e fala assim, só que o discurso foi diferente. Ele diz assim: o que temos nós contigo, Jesus? Viesse nos atormentar antes do tempo? Jesus, queridos, expulsa aquele homem, vivia ali, era o terror daquela região. Aquele homem vivia entre os sepulcros. Aquele homem vivia pelado, nu, diz a palavra. Aquele homem se mutilava com pedras. Aquele homem, eles tentaram amarrar e conter eles com grilhões e corrente, e ele quebrava tudo. Mas o dia que Jesus pisa ali, o dia que ele encontra com Jesus, ele é liberto. E aquela legião que está nele entra nos porcos. Os porcos caem de uma rebanceira, como diz um bom mineiro, entendeu? A boa mineira, morre uma manada de porco. Sabe o que acontece? Os donos do porcos começam a falar para um e para outro, diz que eles vão pelas aldeias da região falando: olha o que aconteceu, Jesus chegou aqui, perdemos porco, porque foi esse o discurso. Sabe por quê? Porque eles expulsam Jesus de lá. Eles expulsam Jesus daquele território. Jesus havia libertado. Jesus, como sempre, estava fazendo o que era certo. O problema em Gadara, queridos, não foi Jesus ter libertado aquele homem. O problema em Gadara é que eles não estavam dispostos a perder porcos para que alguém fosse liberto. É por isso. E aí eles mandam Jesus, sabe o que Jesus faz, gente? Entra no barco com os seus discípulos e volta. Por isso que aqui está escrito, estando Jesus de volta, ele volta de onde ele saiu. Agora preste atenção, quando Jesus volta, tem o que, gente? Uma multidão esperando por ele. Um homem chega e se prostra, um homem de posição, e adora Jesus, e insiste, e clama para Jesus ir para a casa dele. Gente, que contradição! De um lado do mar, Jesus rejeitado, expulso. Do outro lado da margem, um Jesus esperado. Esperado. Do lado de lá, uma multidão que fez um montinho e expulsou ele. Sai daqui, mesmo ele libertando. Do lado de cá, queridos, uma multidão disputando lugares para ver quem ficava mais perto de Jesus. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: se Jesus não conseguiu agradar todo mundo e teve que lidar com a rejeição, eu vou te dizer, te prepara, porque no mar da vida existe duas margens, e você corre o risco de um lado ser rejeitado, mas Gadara pode nos rejeitar, mas existe sempre uma Cafarnaum esperando para nos amar. Confie nisso, há esperança para os rejeitados. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o texto, a narrativa começa com perdas. A narrativa começa com perdas. Jairo aos pés de Jesus, perdendo a filha em casa perdendo a vida, uma mulher perdendo sangue, e em consequência dessa perda de sangue, ela estava perdendo vida, ela tinha perdido relacionamentos, ela tinha perdido financeiramente tudo que ela tinha perdido, queridos, a liberdade de ir e vir, de viver em sociedade. É tudo começado, tudo é perdas. O título da mensagem é Milagre nas Mãos. Mas o primeiro tópico é aprendendo a perder para depois ganhar. Foi o que está acontecendo aqui. Esse Jairo vai aos pés de Jesus e clama: Jesus, salva minha filha. Lá em Gadara eles perderam porcos. Aqui nesse cenário, perdas, perdas e perdas. Deixa eu te falar, queridos, essa é a essência do ministério e do evangelho vivo e verdadeiro. Temos que aprender a perder para alguém ganhar. Temos que aprender a perder para ganhar depois.
o próprio Jesus. Ele diz assim: quem quiser ganhar a sua vida, vai ter que perdê-la. E ele estreita mais o funil ainda quando ele vai se dirigir a seus discípulos. Ele diz assim, está aí o versículo, por favor, coloca para mim. Ele diz assim, ainda, queridos, quem ama mais pai e mãe? Primeiro tópico, gente, pessoal aí, por favor. Aprendendo nas perdas, Mateus 16, 21, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Depois, Lucas 14, 26. Se alguém deseja seguir-me e amar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus irmãos, mais do que a mim, não serve para ser meu discípulo. Essa é a essência do ministério e do discipulado de Jesus. Vai nos custar tudo. Hashtag Estudo 7 Lighthouse. Vai nos custar tudo. E quem é lighthousense, quem é do Lighthouse, entendeu o que eu falei. Lighthousense, entendeu o que eu falei. Estudo 7. Discipulado vai nos custar tudo. E vai começar pelos amores. Vai começar pelo coração. Pai, mãe, irmão, esposa, esses são nossos primeiros amores. Gente, Jesus não está dizendo aqui para os discípulos que eles têm que abandonar essas pessoas, diminuir elas, não cuidar ou rejeitá-las. Jesus está dizendo, olha, quando você decidir ser meu discípulo, quando você decidir seguir o verdadeiro evangelho, você tem que reposicionar no seu coração esses amores. Ou seja, agora eu vou ser o seu primeiro amor. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós colocamos Jesus como nosso primeiro amor, a nossa capacidade de amar pai, mãe, irmão e amigos é aperfeiçoada. É isso que Jesus está falando. Essa é a essência do evangelho e do discipulado de Jesus. Temos que perder para poder ganhar. Não tem outro jeito. Se alguém tem te apresentado um evangelho, queridos, que não te direciona em ser maduro o suficiente para perder, para alguém ganhar, porque o próprio Jesus perdeu a vida dele para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui e viver uma vida em abundância e ter uma vida eterna. Essa é a essência do amor de Jesus. Se alguém tem te mostrado algo longe disso, não é um evangelho verdadeiro. Se você viu o documentário dessa igreja, você viu como que a liderança, como os pioneiros perderam, deixaram. A própria pastora não enterrou a própria mãe. Sabe para quê? Eu cheguei aqui, as cadeiras já eram acolchoadas. Mas eu sei que tem uma turma que desbravou tudo isso aqui, que perdeu, que sacrificou. Para isso hoje aqui a gente está usufruindo disso, para que essa geografia, para que os nossos filhos, os nossos netos tenham o que eles têm ali depois, do outro lado da rua. Houve perdas, houve sacrifício. Esse é o verdadeiro evangelho. E aqui, querido, essa mulher sangrando, ela perde tudo. Ela perde relacionamentos, porque você sabe, a mulher nessa época não podia, pela lei de Levítico, Moisés em Levítico diz que a mulher tinha que ficar isolada. Então, se ela tinha 12 anos sangrando, era 12 anos de perdas de relacionamento. Ela não podia tocar ninguém, porque se ela tocasse, ele ficava contaminado, era impuro, era imundo, e tudo que tocasse ela também se tornava impuro. Então essa mulher tinha perdido relacionamentos, essa mulher tinha perdido, a Bíblia mesmo diz que todo o seu dinheiro é perdas, perdas, perdas. Só que tem uma coisa, querido, se ela tivesse começado no fim, ela não tinha perdido tanto, porque ela resolve ir atrás de Jesus quando ela perdeu tudo. No fim, se ela tivesse começado no fim, ela não tinha perdido tudo. Mas ela, queridos, mesmo assim, tem um dia que a ficha cai e ela ouve falar de Jesus. E mesmo, queridos, sangrando,
ela tem uma estratégia, uma missão suicida, que não é muito, incomum naquela área lá. Uma missão suicida, era suicida, porque se ela fosse pega, irmãos, ela era apedrejada, morte. O que ela estava fazendo, ela estava quebrando uma lei, um princípio muito sério. Ela sai um dia de casa destinada, se eu somente tocar nele, eu vou ser curada. Depois de perder tudo, ela toma uma decisão, ela muda o pensamento dela, ela sai de casa já programando a mente dela, se eu tocar, eu vou ser curada. E ela sai sangrando, escondida, toca Jesus, e o sangue é estacado. Tópico 2. Quem me tocou? Lucas 8,44, e logo ficou curada. A quem nós vamos quando a gente está sangrando? Quem a gente procura quando a gente está sangrando? Essa mulher, depois de procurar médicos, ela ainda teve um momento de lucidez. Ela ouviu falar da fama de Jesus. E talvez, queridos, ela só procurou Jesus porque já não tinha mais recurso para procurar médico. Eu não sei, não estou julgando, mas enquanto ela tinha recurso, ela procurou os médicos. Agora a pergunta para mim e para você é: onde nós vamos quando a gente está sangrando? Quando a decepção, porque a decepção dela e a frustração, queridos, era demais. Você gastar tudo que você tem, e se a Bíblia diz que ela gastou, é porque ela tinha para gastar. Eu imagino que essa mulher estava decepcionada, traumatizada, com tanta perda. Aonde nós vamos, igreja do Senhor Jesus, quando a gente está decepcionado, quando a gente está frustrado, quando as finanças não estão bem? Onde a gente vai quando as coisas não saem como a gente programou e desejou uma vida inteira? Onde a gente vai? A quem a gente vai? Quando nós somos rejeitados, quando nós somos frustrados, quando nós ouvimos um não, aonde a gente vai? Dependendo do lugar que a gente vai, ela foi na pessoa certa e o sangue foi estancado. Mas dependendo de onde a gente vai, para onde a gente vai, queridos, o sangramento se torna uma hemorragia. Cuidado com decepção, cuidado com cansaço físico, cuidado com desânimo, com vontade de desistir. Cuidado a quem você procura nesses momentos de decepção, nesses momentos onde a vida não saiu, não planejou, não saiu do jeito que você planejou. Cuidado! Se a gente não procura a pessoa certa, queridos, um sangramento pode nos matar. Quanta gente, queridos, que sangrou decepção e não procurou a pessoa certa e acabou morrendo. Quantos ministérios, quantos casamentos, quantas famílias, quem a gente tem procurado no momento que está sangrando? Ela procurou Jesus e o sangue foi estancado. Nessa noite, queridos, existe um poder de cura neste lugar. E em nome de Jesus, toda hemorragia de decepção, de trauma, de depressão, quando ela toca em Jesus, queridos, Jesus não ficou impuro, Jesus não ficou doente, foi ela que foi curada. Deixa eu te falar, a depressão não pode tocar Jesus, mas quando Jesus toca a depressão, ela dissipa. A tristeza, a amargura de alma não influencia o céu, mas quando Jesus toca esse ambiente, querido, até a tristeza salta de alegria. Há poder nas mãos de Jesus, há poder no toque dele. E essa mulher procura a pessoa certa para tocar.
no meio da decepção, no meio da dor, no meio da perda. E eu e você? Quem a gente tem procurado? Os psicólogos, os coaches, os médicos? Ei, não estou falando para não procurar isso não. Eu só quero te dizer uma coisa. Tem lugares que eles não conseguem tocar. Infelizmente, tem lugares que eles não conseguem tocar, porque eles são limitados. Mas onde eles não conseguem tocar, queridos, o espírito de vida, de cura, de ressurreição, de alegria que está em Jesus, te toca, te sara, te cura, te liberta. Aonde os alcoólatras anônimos, queridos, não conseguem ir te libertar, o poder de vida, de ressurreição que está em Jesus, consegue. Vá sim, procure médico, procure o que for necessário, mas procure Jesus nessas pessoas. Procure Jesus. Pessoas cheias das palavras, profissionais cheios da palavra, porque a palavra cura, a palavra liberta. Em nome de Senhor Jesus, aonde vamos quando estamos sangrando? Tópico 3, queridos. Além da cura, paternidade, salvação e paz. Lucas 8:48. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ei, Jesus, queridos, tudo que Ele faz é infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos. Aquela mulher só tinha um desejo: ser curada. Se eu tocar somente a orla, eu vou ser curada. E aí Jesus a cura. E Jesus, sabe qual é a primeira palavra? O texto começa: uma certa mulher. Não tem nome, não tem precedente, só fala o que ela perdeu. Um discurso que só fala das perdas dela, que só fala da dor dela. Mas quando ela encontra, quando ela toca em Jesus, quando ela é curada por Jesus, queridos, o primeiro discurso de Jesus em relação a ela é: filha. Ele restaura, sabe o quê? A identidade dela. A identidade de filha, que o sangramento tinha tirado dela. Porque nem nome essa mulher tem, gente. A Bíblia pelo menos não cita. A primeira coisa que Ele restaura, Ele é a cura, mas restaura a paternidade, a identidade dela. Você é filha. Eu e você somos filhos de Deus. E não há sangramento que não é estancado pelo poder da mão desse Jesus Todo-Poderoso, que verteu o sangue dele no Calvário por mim e por você. Trebalabaxi. O sangue, a perda de sangue tentou matá-la, mas a perda de sangue de Jesus na cruz do Calvário nos salvou. Sangue com sangue, mas o sangue dele é mais poderoso do que o sangue causado pela doença e pela enfermidade na vida daquela mulher. Paternidade, identidade, e não foi só isso. Te salvou, ela foi salva. Porque, queridos, eu conheço e tenho testemunho de pessoas que foram curadas por Jesus e depois o abandonou. Mas essa mulher não. Ela foi salva. Ela recebeu cura no corpo, mas a cura que ela recebeu foi para a eternidade. Para a eternidade. Filha, a tua fé te salvou. Tópico 4. Os ambientes não invalidam o poder de Jesus. E eu vou falar sobre 3 pessoas ressuscitadas, 3 ambientes e 3 tipos de morto. Agora eu já vou passar para a filha de Jairo. Eu sei que é espantoso, viu, gente? Tipos de morto, eu também me perguntei isso. Morto é morto, não é não? Não, eu descobri que morto é carne. Carne tem ela bem passada, mal passada e no ponto. Então eu descobri e vou mostrar para vocês que tem morto mais ou menos morto e morto bem morto. Tem.
pessoa que Jesus, no ministério dele, ele curou, ele ressuscitou 3 pessoas. A filha de Jairo, que aqui foi narrado. Ele ressuscitou o filho da viúva na cidade de Naim. E ele ressuscitou quem, gente? Lázaro. E eu quero pegar os outros 2 defuntos no gancho da menina que também morreu. Jairo, quando se aproxima de Jesus, ele pede para ele: Senhor, a minha filha está doente. No meio do caminho, Jesus é interrompido pela mulher de fluxos de sangue. E quando ele chega, quando ele está a caminho, o que é que eles falam com ele? Não perturbe mais o mestre. Acabou, a menina já morreu. Aí Jesus continua a caminhar e vai na casa. E quando ele entra na casa, não é que ele faz? Ele tira todo mundo, só chama 3 discípulos, mais a mãe da menina. E a menina é ressuscitada. Onde que a menina é ressuscitada? Qual ambiente? Dentro de casa. O filho da viúva de Naim, que é Lucas 17, de 11 a 19. Diz que Jesus chega na cidade, na porta, tem um cortejo saindo com um menino defunto. Esse aí é mais ou menos morto. O defunto, a menina, ela foi ressuscitada no mesmo dia que ela morreu. Certo? No mesmo dia que ela morreu. Jesus chega na casa dela, horas depois morreu, ressuscitou a menina. O filho da viúva de Naim, Jesus para o enterro, ele estava onde, gente? A caminho do sepulcro. Então ele estava morto, mas ainda não tinha sido sepultado. Jesus para, então ele é mais ou menos morto. Gente, isso sou eu, tá? Isso é a minha imaginação. Vamos colocar assim para entender, mais ou menos morto, porque ainda não tinha sido sepultado. Jesus para ele, toca nele, não podia tocar, ele volta a viver, restituído a vida, ele entrega ele para a mãe. Não é isso, gente? E Lázaro? Lázaro era morto, bem morrido. Já cheirava mal. Já cheirava mal. 4 dias, Jesus chega lá, e tem tudo aquilo, eu não vou, gente, eu não tenho tempo para narrar tudo, mas Jesus para, chama, aí as irmãs estão chorando, tem todo aquele discurso, aí ele não toca. Jesus dá uma ordem de comando: Lázaro, sai para fora. 2 ele toca, 2 ele toca com a mão, 1 ele toca com a voz, com o chamado. Eu quero te dizer uma coisa: morto, mais ou menos morto, muito morto, não interessa. Aonde a mão de Deus toca, aonde a voz, a palavra alcança, não há morte que resista o poder do toque da mão e da voz de Jesus. Não há morte, querido. Quem sabe a morte está lá dentro da casa da gente. E nessa noite você entrou aqui para clamar a Jesus, porque tem algo morrendo dentro da sua casa. Quem sabe tem algo morrendo nas suas finanças. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui. A gente sabe quando algo está morrendo dentro de casa. Mas quem sabe a gente já não está tendo força. Nessa noite o Espírito de ressurreição e vida está neste lugar. E Ele levanta homens, Ele levanta mulheres aqui, queridos. Porque sabe por que a filha de Jairo foi ressuscitada? Porque ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Tem coisas que vão ser ressuscitadas, queridos, que elas não vão até Jesus como a mulher foi. A mulher, mesmo sangrando, ela decidiu e foi até Jesus. A menina não. A menina, Jesus foi levado até ela. Deixa eu te dizer, tem coisa que você vai levar até Jesus, mas tem coisa, queridos, que você vai ter que levar Jesus até ela, em oração, em clamor. Tem coisa, queridos, que vai até Jesus. Tem momentos na vida que a gente tem força, caminha e vem, mas tem momentos, queridos, que Jesus vai ao nosso encontro. Não importa qual a nossa situação, não importa qual é a crise, não importa qual o espírito de morte que tem rondado, em nome do Senhor
Não importa o ambiente, queridos. No meio do caminho, na sepultura, dentro de casa, fora de casa. Tem morto dentro de casa. Tem morto dentro de casa. Nessa noite vai ser ressuscitado. Tem gente desanimada. Mas nessa noite, Jesus está voltando. Nós cantamos aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ainda tem gente dormindo o sono da morte. Mas nesta noite, querido, nós fomos chamados. Nós fomos chamados, assim como Lázaro, querido, não foi tocado, mas ele foi ressuscitado pelo chamado, pela ordem de comando. E nessa noite Jesus está dando a ordem de comando: levanta, estaca esse sangramento na minha presença, me tocando, e você vai ver o que eu vou fazer. Três mortos, 3 ressurreição, 3 ambientes. Mas nenhum deles resistiram o poder do Espírito de ressurreição que estava em Jesus. Não há ambiente, queridos, ainda não importa o ambiente que esteja na sua casa, que esteja no seu trabalho, não importa o ambiente onde se instalou morte. Onde Jesus chega, ele alcança esses ambientes. E a prova disso é o Salmo 139. Sabe o que o salmista diz? Se eu subo no mais alto das montanhas, se eu faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá a tua mão me alcança. Esse é o poder das mãos de Jesus. É nas montanhas, é nas alturas, é no sucesso, ou é, querido, no abismo. Ele nos alcança. Ele nos alcança, porque Ele é vida. Gente, louvor pode subir, que eu já estou terminando. Ele é vida. Ele é vida. Ele é ressurreição. Eu não sei, gente, porque eu não estou tendo horas ali para me ver. Eu sei que eu tenho horário para parar, mas eu não estou vendo aonde está o relógio. Eu não sei como é que está o meu horário. Mas eu gostaria agora de chamar o grupo de louvor, o time de louvor, como vocês dizem. E quem aqui, queridos, precisa ser tocado nessa noite? Quem aqui precisa tocar ou precisa ser tocado? Quem aqui, queridos, tem uma situação de morte em algum ambiente instalado? Quem aqui tem alguma enfermidade? Os pastores venham aqui à frente, por favor. Nós vamos orar por essas pessoas. Os pastores, por favor, se posicionam aqui na frente para orar por essas pessoas que querem ser tocadas nesta noite, que querem o seu sangramento estancado, que quer, querido, que esse sangramento não se torne uma hemorragia. Se você está enfermo nessa noite, se você precisa tocar em Jesus, se você precisa receber esse espírito de ressurreição e vida para tocar outras pessoas e para levar outras pessoas até Jesus, como Jairo levou Jesus até a filha, é a sua oportunidade.